Bom dia, na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria do apóstolo Paulo, a carta da amizade. Vamos começar a estudar versículo por versículo, a partir do capítulo 1. Hoje, o nosso versículo-chave é Filipenses 1:1. Porém, quero ressaltar que, apesar de nós vamos estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, devemos e vamos levar em consideração todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Não é bom, principalmente como doutrina, você, ao interpretar a Bíblia, pegar um versículo isolado. As maiores heresias e distorções doutrinárias que há a respeito da Bíblia foram feitas a partir de versículos isolados. A Bíblia é um livro que deve ser, primeiramente, examinado como um todo. Então, vamos estudar Filipenses respeitando toda a Bíblia e respeitando toda a carta de Paulo aos Filipenses e respeitando todo o seu contexto, porém analisando capítulo por capítulo e versículo por versículo. E hoje iniciamos o versículo 1. Na verdade, temos uma saudação com alegria, já no capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas vamos nos atentar então ao versículo 1, primeiramente, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, já em sua saudação, o apóstolo Paulo expressa o seu amor, a sua gratidão e a sua alegria pela igreja de Filipos. Paulo amava a igreja de Filipos. Já disse que esta é considerada uma carta da amizade do apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta, acima de tudo, como um amigo da igreja filipense. Por isso ele expressa nessa carta o seu amor, a sua gratidão por essa comunidade eclesial, por essa igreja do Senhor Jesus Cristo em Filipos. Ele era grato, pois a igreja de Filipos era uma igreja que trabalhava, que cooperava no Evangelho desde o início da sua fundação até o dia em que Paulo escreveu esta carta. A igreja de Filipos era uma igreja missionária, era uma igreja que contribuía na obra missionária. Era uma igreja que ajudava o apóstolo Paulo em suas necessidades, tanto espirituais como físicas, através da oração e através da contribuição financeira. E Paulo vai expressar, já no início dessa carta e durante toda a carta, ele vai expressar uma gratidão pela igreja filipense. E também ele vai expressar a sua alegria, é o tema geral desta carta, e Paulo, já em sua saudação, através das suas palavras, do conjunto das suas palavras, ele expressa uma certa alegria pela comunidade filipenses. Então, Paulo começa a sua carta fazendo menção de seu filho no ministério, Timóteo. Paulo, em Atos, capítulo 16, um pouco antes da narração da fundação da igreja de Filipos, no capítulo 16 de Atos,
O doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos diz que quando Paulo ele chegou numa cidade chamada Listra, se você conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, os versículos 1 e 2, você vai perceber que Paulo, ao chegar nessa cidade chamada Listra, ele encontrou um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia que havia se convertido ao cristianismo, e o seu pai era grego. E o doutor Lucas diz que Timóteo ele era um discípulo. O contexto nos mostra que Timóteo era discípulo de Jesus Cristo. Ele havia aceitado a Cristo Jesus. Então, quando houve um encontro entre Paulo e Timóteo, Timóteo já era convertido. Mas Paulo separou Timóteo para a obra de Deus. Separou Timóteo para que ele acompanhasse o apóstolo Paulo em sua viagem missionária. Por isso que eu digo que Paulo era como que fosse o pai no ministério de Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na questão ministerial. Agora, Paulo, juntamente com Timóteo, ele se intitula servos de Jesus Cristo. Paulo, como já disse em outra oportunidade, ele era um doutor na palavra. Ele era um doutor na questão do judaísmo e ele recebeu de Jesus Cristo, quando ele se converteu, quando Cristo o chamou lá na estrada de Damasco, Paulo recebeu uma comissão de Jesus Cristo, um chamado para ser um apóstolo. E Paulo também é conhecido na Bíblia e no meio histórico como um doutor dos gentios. Ele é conhecido como um mestre, como um homem muito culto. Em outras epístolas, Paulo, em suas saudações, vai se iniciar a saudação dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e outros títulos. Mas aqui nessa carta em especial, ao escrever aos Filipenses, Paulo diz servos de Jesus Cristo. Paulo, juntamente com Timóteo, se coloca na posição de servo de Jesus Cristo. E, na verdade, em primeiro lugar, acima de qualquer outra posição eclesiástica, ministerial que possamos ter, ou qualquer outra posição social que possamos ter em nossa comunidade, acima de tudo, todos nós somos servos de Jesus Cristo. Esse termo servo, ele vem do grego doulos. E segundo o dicionário Vini, é um adjetivo que significa em escravidão e é usado como substantivo e na função de palavra mais comum e geral para se referir a servo, indicando frequentemente sujeição sem a ideia de escravidão. Aqui é usado metaforicamente sobre condições morais, espirituais e ética. Dicionário Vini, na sua página 991. Então, o termo servo. Paulo se intitula servos. No original grego ali é douloi, porque no grego esse termo ali, doulos, aparecendo o S, pode alguém entender que seja plural, porque no nosso português, normalmente uma palavra que termina com S, ela está no plural.
Mas no grego é o contrário. Doulos está aqui no singular, é servo. Douloi, como aparece no literal em Filipenses 1:1, aí então é servos, já no plural. Então, doulos, singular, servo. Douloi é plural, servos. E esse termo, ele veio então a ser traduzido e entendido como um servo, alguém que serve ao seu Senhor. E no sentido bíblico espiritual, quando se refere aos crentes como servos de Cristo Jesus, fala de servir, mas sem essa ideia de escravidão. Por quê? Porque nós devemos servir a Cristo Jesus por amor, por fé, por gratidão. E então é usado no sentido metafórico sobre condições morais, porque na nossa vida moral, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então devemos servir a Ele em nossa vida moral. Questões espirituais. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida espiritual. Consequentemente, devemos servi-lo em nossa vida espiritual. A ética. Jesus Cristo é o Senhor da nossa ética. Então devemos servir a Jesus eticamente. A nossa ética deve ser pautada, norteada por um servir a Cristo Jesus. Então Paulo, ele era servo de Jesus Cristo e consequentemente de sua igreja. Acima de tudo, nós devemos ser servos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Mas, consequentemente, seremos também servos da Igreja de Cristo Jesus. Consequentemente, seremos servos uns dos outros. Paulo, ele seguia o ensinamento do Mestre Jesus Cristo, o qual não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Observe que neste texto de Mateus 20:28, é o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele mesmo disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Paulo seguia o exemplo do seu mestre Jesus Cristo. E Jesus Cristo também é o nosso mestre. E devemos seguir o seu exemplo e servir. Ainda que nesse texto de Mateus 20:28, no original grego aparece o termo diaconia, o termo diáconos, mas que também fala de servir. Então Jesus Cristo, ele veio para servir. Se Jesus, nessa sua humanidade, na sua encarnação, ao viver na face da terra, ele serviu e acabou morrendo numa cruz para nos dar a salvação, imagine eu e você. Devemos ter esse espírito, esse ânimo em servir. Primeiramente o próprio Cristo como nosso Senhor, mas também servir uns aos outros. Jesus, quando ele fala aqui em servir, ele serviu a humanidade. E eu e você também fomos chamados por Cristo Jesus para servirmos a Ele, à igreja e ao nosso próximo. Servirmos com os nossos dons, com as nossas habilidades, com as nossas condições financeiras, dentro daquilo que Deus nos capacitou, nós devemos sempre servir ao nosso semelhante. Então, todos, igualmente, somos servos de Jesus Cristo e devemos servir a Ele
com alegria e fidelidade.